Olá, jovens do TIR, né? Aqui é o professor Alexandre Saraiva. Nós vamos explorar a aula de hoje, o nosso treino, sobre mais um tema redacional. Somos vários temas redacionais, não é isso? E outra aula eu trabalhei um tema redacional importante, que a gente não sabe, de repente pode cair como tema redacional. E agora mais um, que é sobre a garimpagem e seus impactos ambientais. Lembrem que há uma grande tendência deste ano o tema redacional tratar de ambiente ou de meio ambiente, certo? O gatilho disso são casos que envolveram, por exemplo, os Yanomamis, onde a terra dos Yanomamis são frequentemente alvos dos grandes garimpeiros que temos aqui no norte. O assunto pertinente mais importante, o que é nesse tema? Direitos humanos, principalmente, exclusivamente, os direitos humanos dos Yanomamis e o meio ambiente. Então, esses dois assuntos são a pauta da temática de garimpagem e seus impactos. Tá? Os agentes governamentais envolvidos, que é importante que você tenha em mão, principalmente porque quando você vai fazer a sua conclusão textual, a sua conclusão da redação, é preciso citar esses agentes, correto? Então, um deles será, sim, o principal de todos. Então, conheçam todos eles para que você aplique um lá na sua conclusão. Mas, durante a sua redação, em cada parágrafo, tente citar um, dois ou três deles. Não precisa citar todos, mas quanto mais você citar, organizar bem a sua redação com esses agentes governamentais, mais fácil vai ficar a sua redação, tudo bem? E vai demonstrar mais conhecimento, certo? Então, quais são os principais elementos dos agentes? O Ministério Público Federal, que recebe as denúncias e protege os interesses do governo federal. Então, o Ministério Público Federal ele é importantíssimo nessa atuação. Outra, a Defensoria Pública, que é ela que recebe muito dessas denúncias, depois abre o processo e vai se espalhar por todos os órgãos governamentais. A Polícia Federal, após o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública Federal, diante do processo, a Polícia Federal entra e vai defender esses direitos do governo federal, no caso, no quesito à terra e também no quesito à terra do próprio Yanomami, da vida do Yanomami, porque esses garimpeiros, eles simplesmente diluem elementos químicos naquela terra e naquela água, causando um impacto ambiental, principalmente de quem consome naquela região, que no caso, geralmente é uma tribo indígena, no caso Yanomami, certo? O Exército também, frequentemente, ele vai lá para dar apoio para a Polícia Federal. Então, a Polícia Federal não entra nessas regiões sozinha. É preciso que o Exército, ele vai abrir a operação, vai analisar a operação. Então, como tal, citar o Exército junto à Polícia Federal é também um elemento importante para o processo. E não podemos deixar de falar, no momento que a gente fala sobre regiões indígenas, falar de IBAMA, O IBAMA também tem um papel crucial nesse processo todo. O IBAMA, ele fiscaliza e ele aplica leis que vai corroborar com a proteção ambiental. A FUNAI é outro. Se o índio está envolvido, quem é que pode tirar a FUNAI dessa discussão? Não é isso? Porque a FUNAI vai defender o direito desses índios, tá? Ou desses povos indígenas. Também nós temos no meio deles, nesse processo todo, os pesquisadores e os acadêmicos, que eles vão fazer o quê? Realizar estudos sobre esses impactos. Nós entendemos que ocorrem esses impactos por causa deles, porque eles são estudiosos da área, eles que desenvolvem toda a pesquisa que vai para o governo federal e depois nós temos dados sobre isso. Possivelmente no seu texto de apoio, pode ser que tenhamos alguma coisa se informando sobre isso, principalmente se aparecerem os dados por lá, certo? E tem mais, a violação dos direitos humanos do trabalhador, também entra nesse meio, porque eles vão verificar a exploração sexual que existe naquela região, afinal de contas o garimpeiro com uma pequena pepita ganha muito dinheiro e por meio dessa pepita, muitas vezes ele não tem o dinheiro onde gastar e ele gasta de uma maneira assim, totalmente sem, como nós podemos dizer, sem critério algum, e um deles é exatamente pela exploração sexual. Temos também a exploração do trabalhador, que muitas vezes esses trabalhadores trabalham horas e horas e horas e horas, é cansativo, se alimentam mal,
Então, isso é exploração também no trabalho, em que a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Polícia Federal está ali atuando para defender essa situação todinha, né? E para erradicar esse processo. E os conflitos entre os garimpeiros e quem mais? As comunidades. Tem comunidades que não permitem, não aceitam esses garimpeiros por lá. Então, existem conflitos. Há muitos casos de tanto garimpeiros serem mortos, quanto há também gente da própria comunidade que defende a comunidade também serem mortos. Há vários casos. Não esqueça, levante isso daí. Já comentei com vocês. O que é muito importante? Vocês levantarem dados, elementos, palavras-chave desse processo todo para que você possa usar na sua redação. Pesquise no Google. Nós temos também um programa chamado do Google, baseado em Gemini, né, que é um IA, inteligência artificial, que quando você coloca uma perguntinha lá, vem de maneira bem clara e bem concreta sobre os fatos. Então, cada redação, a gente não sabe qual o tema, mas nós temos que estar atentos a esses agentes, ok? Então, numa próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos trabalhar um outro tema redacional. Obrigado, gente. Até a próxima.